Graças a Deus, o Senhor é a nossa força, é o motivo da nossa alegria e o motivo de nós também estarmos aqui. Eu quero desde já deixar para os ouvintes que deixe seu joinha, compartilhe com seus contatos e faça seus comentários também. Escreva também no canal, isso vai ajudar muito ao canal. Esse canal tem um objetivo: anunciar a palavra de Deus como ela é aos ouvidos das pessoas. Nós estamos vivendo, se já esteve na terra tempo de engano, o nosso tempo é o tempo de maior engano. Porque nós estamos vivendo os tempos finais, porque o início não foi agora, né? Então, diante de tantos anos que nós temos, não sabemos quando Jesus virá e nós precisamos estar prontos. Mas o inimigo, ele trabalha para que nós não se aprontemos. Não cheguemos a estar no nosso posto de dever, fazendo o que é correto diante dos olhos de Deus. Uma coisa hoje muito perigosa para as pessoas, e muitos estão vivendo isso, e muitos não estão percebendo, mas uma coisa perigosíssima chama-se igreja. Igreja hoje é uma das coisas muito perigosas, doutrina muito mais perigosa, ministros, pregadores, muitos perigosos também. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é para ser ensinada pelo Espírito. Porque a palavra de Deus é ensinada pelo Espírito, ela discerne os dois lados. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Então, ela faz separação entre juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração das pessoas. Então, o homem carnal, ele prega também. O mundo está cheio de pessoas carnal pregando. Muitos que não foram chamados por Deus para este propósito. E estão pregando e fazendo grandes números, carregando multidões e humanamente se falando muito bem sucedidos. Mas quem prega pelo Espírito leva ao povo o verdadeiro conhecimento. Está cheio de pessoas estudados, teólogos e assim vai, encontrando nas Escrituras Sagradas muitas contradições. A Bíblia não se contradiz. Ah, mas quem é você para dizer que a Bíblia não se contradiz? Eu estou dizendo que a Bíblia não se contradiz porque Deus não se contradiz e a Bíblia é a palavra de Deus. Nós encontramos alguns pregadores dizendo que o livro de Gênesis, o capítulo 1 é correto, o 2 não é correto. O outro diz que o 1 é correto, o 2 não é correto. Por causa do quê? Porque eles encontraram contradição, Deus fazendo o homem duas vezes. E Deus não está fazendo o homem duas vezes. Deus primeiro fez o homem espírito, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e depois ele forma o homem do pó da terra. Mas a falta de entendimento diz que aí é uma contradição. Deus fazendo o homem duas vezes. Não existe contradição. Então, nós encontramos Jesus falando nas Escrituras que ele veio trazer dissensão
contra pai, genro contra sogro, sogro contra genro, e assim vai. Depois nós encontramos Jesus dizendo que Ele é a videira verdadeira, e toda vara que não está nele não pode produzir frutos se não estiver na videira. Ou seja, Cristo, Ele une a igreja. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, diz que Cristo não está dividido, ou seja, Cristo não se divide. Mas como ele disse que Cristo não se divide, e ele veio trazer dissensão às famílias, isso aí há contradição? Não há contradição. O segredo está no Espírito para trazer o esclarecimento de toda a Escritura. Eu estava ouvindo o pastor Paulo, lá de Londrina, ele pregando e falando sobre que Cristo não se divide, né? E depois ele trouxe um esclarecimento em cima disso, mostrando que realmente Cristo não se divide. Ô pastor, e por que está cada igreja de uma forma, pensando de uma forma diferente? É porque não estão em Cristo. Eles estão dizendo que estão em Cristo, mas não estão em Cristo. Porque quem está em Cristo não se divide. Nós vamos ler as Escrituras e nós vamos ver que Cristo não se divide. Vamos ver primeiro aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso. Vamos ler a partir do 2. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Vou ler do primeiro. Ler do primeiro que encaixa muito bem no que nós queremos falar nesta manhã. Para que as pessoas possam despertar do sono que estão vivendo. Depois de Romano, irmã. Depois de Romano, depois de Atos, depois de Atos, Romano. Aí vem Coríntios. Achou? Achou? Primeiro. Capítulo 1, verso 1. Aí, para nós entender por que existe hoje tantas confusões religiosas, Cristo não tem nada a ver com isso. É coisa do homem. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, significa que tem muitos chamados que não é pela vontade de Deus. E o irmão sostém, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento,
como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Podemos sentar, irmão. Grandioso e eterno Pai Celestial, aqui está, ó Deus, esta palavra que nós acabamos de ler. Que o Senhor possa abençoar e vivificar ela em nossos corações, Pai, nesta manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós vemos aqui no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, nós acabamos de ver aqui que o fruto que as pessoas estão produzindo não é um fruto de Cristo. Cada um está produzindo seus próprios frutos. E esse fruto que eles estão produzindo é inveja, ganância, ódio, contenda, dissensões, avareza. Estão forçando o povo a fazer algo que Cristo ordenou que fizéssemos livremente. Irmãos, presta bem atenção. Como que nós vamos forçar uma árvore, digamos, um pé de laranja, uma laranja na espécie de tangerina, fazer ela produzir uma laranja de umbigo? Isto é forçar a árvore produzir algo que não está nela. Então pegamos um galho de uma laranja de umbigo e colocamos ali, forçamos o pé de laranja produzir o que não está na vida dela. Então, assim, as pessoas têm produzido suas religiões, a placa de suas igrejas, o nome do seu ministério, e tem feito as pessoas produzir conforme aquele ministério. Mas não é isto que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está dizendo que se você está em Cristo, você produz o fruto que Cristo produziu. Ele produziu amor. Ele produziu bondade. Ele produziu mansidão.
Ele produziu paz, ele produziu saúde, produziu vida, produziu amor. Tudo isso ele produziu, mas ele é tudo isso. E como posso eu dizer que estou em Cristo? E quando leio a palavra de Deus, aí eu volto e digo, mas a minha igreja, o meu pastor, ele não concorda com isso, então ele não concorda com Deus. Ele não foi um homem chamado por Deus para pregar a palavra de Deus, porque ele não está concordando com Deus. Ele tem uma cerca no seu ministério que é chamado da tal igreja, com a tal placa, para não concordar com o quê? Com a palavra de Deus. E aqueles que não aceitam invalidar a palavra de Deus têm que sair dali, ou ser até mesmo botado para fora, porque ali existe um pensamento humano, uma ideia de homem, que ninguém pode permanecer se não adequar àqueles pensamentos. É aí aonde vem a divisão ou a divisória, e começam a haver tantos ramos, ramos de homens surgindo a cada dia. Mas quando um cristão nasce de novo, ele nasce em Cristo, ele produz cristianismo. Ele não pode dar outro fruto, porque ele está em Cristo. Ele está em Cristo. Agora, quero ver aqui, ainda na leitura que nós fizemos aqui, em 1 Coríntios, eu vou ler aqui no 10, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais, olha só, digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. E por que não estão fazendo isso? Porque não estão em Cristo. Quando se levam a palavra, mas o meu pastor disse assim, mas o meu bispo disse assim, o apóstolo disse assim, o profeta disse assim, e aí todo mundo disse. Cada um tem uma palavra, e onde fica a palavra de Deus para nós? Paulo aqui está dizendo, porque a respeito de vós, irmãos meus, me fui comunicado pelo da família de Cloé que há contenda entre vós. Por causa do que essas contendas? Falta de Cristo na vida das pessoas, falta das pessoas estarem na videira que é Cristo. Está em mim como a vara de si mesma, se não estiver, não pode dar o fruto se não estiver em Cristo na videira. Então aqui ele continua dizendo, quero dizer com isto, que cada um de vós, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Ceifa, e eu de Cristo. É o que eles dizem, né? Aí o apóstolo São Paulo pergunta aqui, está Cristo dividido? Oh meu Deus, se eu pudesse agora entrar no coração das pessoas e abrir o entendimento das pessoas que vão ouvir esse vídeo, para compreender que eles fazem parte de uma religião maligna, que falam da palavra de Deus, mas não tem temor da palavra de Deus,
Foi Paulo crucificado por vós? Cadê agora o discernimento das pessoas? Quem foi que foi crucificado por vocês, gente? Quem foi crucificado pela humanidade? Paulo disse que ele nada era. Paulo plantou, Paulo regou, mas ele disse que ainda assim eles nada era. Se o Espírito Santo não der o crescimento, que cegueira maligna, desgraçada, em adoração camuflada a homens, temores por homens, e a Bíblia manda temer unicamente a Deus. Coisa terrível. Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Como tem aí batizando em nome de Brana. Que coisa bonita, né? Para o cristianismo, que vergonha. Tudo surgido de uma mensagem que diz que é o Espírito Santo, mas ela é humana. Ela não é o Espírito Santo. O Espírito Santo leva para uma unidade com a palavra e com Cristo, e transporta tudo para Cristo. Ah, mas ele levou as pessoas a Cristo, entre aspas. Em muitos lugares levou a ele mesmo. O povo que não lê para saber essas coisas. Mas quem é chamado por Deus leva o povo unicamente a Cristo. Então, foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio. Para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além disso, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. A cruz de Cristo não se faça vã. Então, se estão colocando hoje meios para as pessoas alcançarem a salvação, a cruz de Cristo foi vã. Eu tenho que crer em fulano para ser salvo. A cruz de Cristo foi vã. O carcereiro de Filipe, quando estava ouvindo a Paulo e Silas na prisão, ele disse: o que devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Isso é suficiente. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. É aí onde vem a questão. Como pode um analfabeto, que nem Heloísa, falando essas coisas de homens teóricos, coisa e tal, por causa disso aqui: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Que inteligência é essa que a Bíblia está dizendo que será destruída? A inteligência de manusear a palavra para trazer ao povo esse conteúdo verdadeiro e firmarem a fé das pessoas em Cristo, não é esse entendimento. Ele aniquilará a sabedoria que faz as pessoas torcerem a palavra e levarem ela a uma filosofia bonita, o qual muita gente fica pasmado com grandes sermões que se pregam por aí. Mas o evangelho a ser pregado é levar para o povo a cruz de Cristo. Aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba?
Líbano. Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Sabedoria do mundo, sabedoria que não vem de Deus, para que serve isto? Só para ser aniquilada. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agora veja que coisa interessante. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os crentes pela a loucura das pregações. Cadê a loucura das pregações? Cadê? Nós podemos ver pregações loucas, mas loucura da pregação não. Porque loucura da pregação é você negar-se a si mesmo, esvaziar-se de si mesmo e não trabalhar por ganância, mas sim por amor à causa de Deus e desejar ver alma no reino de Deus. Aleluia! Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós, os que somos chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia! Então é bom estarmos completamente rendidos a Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça de mim segundo a tua vontade, para nós saquear este inferno de ensinamentos errados e trazer para os ouvidos das pessoas o verdadeiro ensinamento, para que as pessoas possam se ancorar em Cristo, para que as pessoas voltem a se tornar um cristão em Cristo Jesus, não em uma placa de igreja, não se dividindo através das placas, mas unindo-se em Cristo pela palavra. É isso que as pessoas precisam, voltar a se unir em Cristo pela palavra. Eu estava em um determinado lugar essa semana e um senhor ouviu alguém falando que eu era pastor. Aí ele perguntou se eu já tinha pregado lá na igreja deles. Eu digo: onde é a igreja do senhor? Aí aqui na cidade, na Média, né? A igreja Assembleia de Deus. Aí ele: o senhor é pastor em que assembleia? Querem saber em que local, né? Eu disse: não, o ministério que nós apresentamos lá é Família Cristã, Igreja Família Cristã. E é outro ministério. Eu digo: não, é outro não. É o ministério de Cristo. Se o senhor for de Cristo, é o mesmo. Só porque lá tem escrito o nome Assembleia de Deus, não é o nome alguma coisa, o que é o ensinamento. Está seu pastor pregando Cristo? Está o seu pastor levando as pessoas a serem unidos em Cristo? Ou está levando ele a ser unido em uma placa de igreja e fazer separação um do outro? Pregando um evangelho de exclusivismo. Só é salvo se estiver aqui. Isso é exclusivismo. Você é salvo se estiver em Cristo, gente. E Deus tem pressa que as pessoas voltem para Cristo. Saia das suas religiões. Saia das suas placas. Entre em Cristo. Faça parte da videira. Não queira ser
ser um galho separado da videira, mas um galho que esteja na videira. Porque Cristo não está dividido. Aí muita gente se engana. Se for parar para analisar, olha que grande contradição. Cristo veio para quê? Qual foi a finalidade de Cristo? Ó, vamos voltar aqui no capítulo 1 de João, para ver qual foi a finalidade de Cristo. E eu creio nas Escrituras. Alguém pode fazer o que fizer e dizer o que disser, mas eu continuo crendo nas Escrituras. Capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ó, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então tem muitos nascendo aí da igreja, nascendo da vontade do homem, né? Nascer da carne é o filho que nasce da carne, é o homem natural. Ele não está falando que é esse nascimento que ele está falando, mas está falando aquele que nasceu da vontade de Deus. Nasceu pelo quê? Pela palavra. Então ele veio para os que eram seus, os judeus. Os judeus não receberam, então havia um exclusivismo. Esse exclusivismo era quem? Os judeus. Mas os judeus agora não aceitaram, não receberam. Então ele agora diz: todos, aleluia, todos, todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser feito filho de Deus é ser nascido de novo da palavra, feito agora uma união em Cristo, formando o quê? Um corpo. Você já imaginou, gente? Um corpo. Os membros poderem agora rejeitar um ao outro, discordar um do outro, e daqui a pouco discorda o dedo já não mediu, não concorda mais com esse segundo dedo aqui. Aí vem o segundo não concorda com o terceiro não concorda com o quarto não concorda com o 5. Aí já tem aqui 5 discordâncias dos dedos. Aí esses 5 agora já não concordam mais com a mão. Olha onde a coisa vai. Daqui a pouco junta as 5 pensamentos diferentes, que não concordam com essa mão aqui, já vão sendo rejeitados, porque se os dedos estão na mão e não concordam mais com a mão, eles já não estão na mão. Eles têm que ser tirados dali. Então daqui a pouco a mão já não concorda com o braço. E vai um membro discordando do outro, daqui a pouco não existe mais membro. Porque se a cabeça é Cristo, ela vai permanecer. Todo membro pode perecer, mas a cabeça não. Se a cabeça é Cristo, não vai perecer. Então é necessário que esses membros se rendam completamente ao cabeça que é Cristo, à palavra, e comece a andar em obediência, para que todo o corpo tenha saúde e viva bem. Quando eu discordo de alguém que está alinhado com a palavra, eu estou discordando de Deus. Eu estou dizendo que eu não faço parte deste corpo, porque o corpo de Cristo veio para nos unir. Olha que coisa interessante, ele veio nos tornar membro de um corpo, e esse corpo, ele é o cabeça. Então a igreja na terra é o quê? Ela é o corpo de Cristo. Como? Em discórdia.
Deus deixou para ensinar a sua igreja, Ele deixou os apóstolos. Ele estabeleceu a igreja através dos apóstolos. Ele andou com ele em carne humana e deu instrução a ele nos 4 evangelhos, para que quando ele fosse crucificado e ele subisse ao céu e voltasse no Pentecostes, para agora não mais estar com eles, mas neles, que eles pudessem agora estabelecer a igreja. E por isso que ela foi inaugurada no Pentecoste, com a descida do Espírito Santo. Mas hoje as pessoas querem pregar o Evangelho de qualquer maneira, não receberam ainda o Espírito Santo, porque como posso eu ter o Espírito Santo e discordar do que está escrito? Isso não é ter o Espírito Santo, porque não pode o Espírito Santo escrever a Bíblia e estar em mim discordar dela. É por isso que está do jeito que está, placas do jeito que estão. Mas a Bíblia está dizendo, nós precisamos voltar a estarmos unidos em Cristo. Nós precisamos voltar a zelar um do outro em amor e ver que a palavra de Deus está acima de qualquer homem. Então todos quanto receberam, era só para o judeu, era exclusivismo. Só que agora não, agora todos que recebem a Cristo, é dado o direito de ser feito filho de Deus, os que são chamados pela sua vontade. Mas nós temos visto que não é assim que os ministérios têm sido formados. As pessoas entram em dissensão ali e abrem sua própria porta. Não vão orar, não vão buscar de Deus, não vão ver se Deus realmente está naquilo, mas eles veem a entrada de dinheiro na igreja e crescem os olhos naquilo e querem abrir suas portas para ter seus próprios dinheiros. Isso é terrível, isso é maligno, isso é diabólico, isso é infernal. Temos que pregar o Evangelho por amar a Cristo. Quem prega o Evangelho por amar a Cristo, não importa se tem ou se não tem dinheiro. Ele continua pregando a palavra como ela é. Voltando aqui no livro de 1 Coríntios, onde nós fizemos a leitura, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Observe que Deus pegou o homem vil, o homem que não era nada, o homem que não tem intelecto, o homem que não tem conhecimento humano, não tem aprendizado humano. É esse o homem que Deus quer, porque diante da sociedade, diante da teologia, ele é um homem desprezado. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu coisas perversas, coisas malignas, ou seja, para poder confundir o homem. Não é isso. Ele pegou aquilo que era desprezado, coisa louca na concepção do homem, né? Então Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são diante da vista do povo, para aniquilar as que são. Então os que se acham o tal, diante de Deus não é nada. Agora veja, para que Deus fez isso? Aqui no 29 diz assim, ó, para que nenhuma carne, nenhuma sabedoria humana, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então não adianta o homem achar que é alguma coisa e querer se gloriar diante de Deus. Como eu já vi pessoas mesmo dizer,
porque fulano de tal teve um ministério de tantos anos e ganhou o mundo inteiro para Cristo. Será que foi mesmo isso para Cristo? Será que foi para Cristo mesmo? Aí querendo dizer que no final da jornada ele podia fazer tudo que ele quisesse de errado, que ele já tinha feito tantas coisas para Deus, cobria. Jesus, não é dessa forma. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, aleluia. É nele que está o nosso tudo, a nossa força, nossa vida, nossa saúde, nossa paz, nossa alegria, nossa justiça. Aleluia! Nosso temor, nossa fé é nele. O que temos que nos gloriar? Gloriamos-se nele. Eu não tenho nada de mim mesmo para me gloriar. Em mim mesmo eu tenho muito que me envergonhar. Há muita vergonha em mim como humano, mas em Cristo eu me glorio. Aleluia! Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Ceifa, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Que as pessoas que ouvirem esse vídeo façam uma reflexão. Você tem tornado cristão em Cristo Jesus no decorrer de todo esse tempo? Ou você tem sido cristão apenas em sua concepção em Cristo? Mas você tem andado por uma linha ensinada pelo seu pastor que não condiz com as Escrituras. Às vezes você leu alguma coisa nas Escrituras, perguntou ao seu pastor e não teve a resposta, e ele manda você ficar quieto. Você está perguntando demais, você está querendo criar problema. É assim que muitos fazem, porque não tem a explicação da palavra, porque são carnais. Porque a Bíblia não se contradiz e a Bíblia tem a resposta para tudo que nós precisamos. Um versículo explica o outro. Ele mostra o que significa a parte física e a parte espiritual. Então nós encontramos Jesus em João capítulo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo, é João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8, nós encontramos Jesus dizendo assim, respondendo-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Por que Jesus respondeu isso aqui? A gente vai voltar no 32, nós vamos entender. Capítulo 8, verso, eu estava lendo aqui o 35, o 34, o 35 e o 36. Mas eu vou voltar no 33, que diz assim, respondendo-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu seres livres? Isso era escribas e fariseus, religiosos, homens carnais. Como hoje as igrejas estão cheias de pregadores carnais. Somos descendência de Abraão.
descendência é o quê? Filhos de Abraão. Aqui Jesus responde no 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Jesus negou ou confirmou? Ele confirmou. Agora ele volta e diz aqui, ó. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazei o que também viste junto de vosso Pai. Responderam-lhe e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, farei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Aí agora veja bem. Na concepção de um carnal, pode ser teólogo, mas carnal, ele vai dizer que aqui há uma contradição, como eu tenho visto pessoas falar isso. Porque Jesus afirmou que eles eram filhos de Abraão. E aqui Jesus chama de filho do diabo. Então disseram-lhe eles, no 41, vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de prostituição, acusando Jesus, porque eles não sabiam que era o pai de Jesus, né? Achou que Maria tinha aparecido grávida e assim vai. Pois nós não somos nascidos em prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Agora veja aqui o 43. Porque não entendeis a minha linguagem. Uma interrogação, então ele perguntou. Por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Agora, fisicamente, eles eram filhos de Abraão, da descendência de Abraão. Mas eles estavam manifestando ali uma obra que era do diabo. Qual era a obra? Matar. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então isso aqui não é uma contradição, mas o problema é que, como querem explicar que as pessoas que não servem a Deus são filhos físicos do diabo, gerados por uma serpente. Isso é uma aberração, isso não existe. Todos são filhos do homem. O que é interessante para nós, não foge do assunto não, porque nós estamos falando de manter a palavra de Deus como ela é. Na terra não havia ainda outro ser humano nos seus filhos de Adão e de Eva. Então aparece ali umas mulheres que a Bíblia chama de filhos do homem. E os filhos de Deus que serviam a Deus viram que as filhas dos homens, muita gente não compreende isso ainda, não entendeu isso ainda continua dizendo que foi anjos caídos, não gente, filho do homem, não é filho de anjos não, nunca anjo tornou homem, e nunca homem tornou anjo. Quando a Bíblia qualifica um anjo, um homem, anjo, é um mensageiro que prega uma mensagem, é assim que a Bíblia chama de anjo. Um ministro é um anjo, um pregador, um pastor é um anjo da igreja, que está transmitindo uma mensagem. Então, eles falam que Caim era filho da serpente, mas a Bíblia volta e diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas.
e tomaram para si mulheres. E antes do Caim pecar, ele teve filho chamado de resistência? Não. Não porque... Caim não, de Adão. Não teve não, porque a Bíblia não narra. E não teve porque os filhos de Caim, que a Bíblia registra, de Adão, que a Bíblia registra, foi contado de Caim para frente. Né? A Bíblia registra dali para frente. Então não teve não porque a serpente chegou primeiro, né? E enganou com palavras, né? Ou seja, fazendo ela descrer do que a palavra de Deus já havia dito que não era para fazer. Então aqui nós encontramos aqui, as pessoas dizem que isso é contradição. Não, gente, não é contradição, porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e queres satisfazer o desejo de vosso pai, que era de matar. Era o que eles estavam querendo fazer ali com Jesus. Agora, quando ele disse, Abraão não fez isso. Por quê? Porque Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ainda que ele tinha promessa em Isaac, promessa de Deus, ele na idade que estava, mas ele não descreu nem um minuto do que Deus havia lhe falado. E Deus pediu Isaac como sacrifício e ele foi fazer, homem crente e obediente à sua crença. Mas aqueles que estavam ali dizendo que era descendente de Abraão, não estavam fazendo a mesma coisa, estavam descrendo da palavra. Porque, veja bem, irmãos, o que era que os judeus esperavam e ainda espera até hoje? Os judeus esperam ainda Deus, o Eterno, descer na terra em forma de um Messias. Para quê? Para os salvar. E a Bíblia diz aqui, em João capítulo 1, eles não puderam ver isso aqui, capítulo 1, verso 2 de João. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem que veio para testemunho, mas não é essa parte que eu quero ler, não. Aqui, verso 10. Estava no mundo, olha quem era que estava no mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Então, quem era aquele que estava no mundo? E o mundo foi feito por ele. Se nós sabemos que Deus foi quem fez todas as coisas no princípio, através da sua palavra, então Deus prometeu salvar a humanidade, Ele mesmo. Mas o povo pensava que Deus ia descer, talvez em espírito, ou talvez em uma coluna de fogo, mais ou menos dessa forma. Mas nós temos que entender que no Velho Testamento Deus falava com o povo através dos profetas. Ele aparecia aos profetas e falava, dava um recado, conforme era para os profetas falar com o povo. Mas ele promete através de Moisés que seria levantado um no meio dos homens, um com carne humana, que era semelhante a Moisés, e todos deviam ouvir aquele homem. E os que não ouvissem aquele homem seriam eliminados.
ele falou: Deus levantará um profeta semelhante a mim, Moisés falando, e todos que não ouvirem esse profeta serão eliminados. Eu fui perguntado semana passada sobre isso. E essa passagem que a Bíblia diz que Deus ia enviar um homem semelhante a Moisés, um profeta. Quem era esse profeta? Eu digo sim, me diga quem era. Porque esse profeta é Jesus. A Bíblia fala que é Jesus. Realmente é Jesus. Ah, é? Tá bom. Então, Deus, em forma de carne humana, esteve na terra e eles não puderam ver. Veio realmente para os que eram seus judeus, mas eles não receberam porque não puderam compreender. E hoje, quantos têm compreendido? Bem poucos. Bem pouco, porque muitos hoje ainda estão alimentados por uma santíssima trindade antibíblica, o qual eles mesmos dizem não está na Bíblia a santíssima trindade. Não tem escrito trindade, nem trindade santa, nem santíssima trindade, mas eles estão alimentados e alimentando as pessoas através disso. É um grande distúrbio na mente das pessoas e as pessoas defendem isso. As pessoas lutam por isso, torna seu inimigo por causa disso. Não tem Cristo dentro de si, porque Cristo veio para unir, não separar. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Veio para os que eram seus também não receberam. Até hoje espera. Mas a tantos quanto receberam foi dado o poder de tornarem feitos filhos de Deus. Jesus disse assim: mas por que vos digo a verdade, não me credes? Abraão creu em Deus e nunca duvidou em nada. Não olhou para si mesmo nem sua condição, mas confiou inteiramente em Deus, escutando a sua voz e sabendo o que significava a palavra de Deus para ele. A palavra de Deus para Abraão tinha um significado de obedecer. E ele obedeceu. Mas hoje os que dizem cristão, que nasceram da palavra, quando recebe a palavra, rejeita a mesma. Dizem ter o Espírito Santo e não conseguem receber a palavra do Espírito Santo escrita. E assim formam suas religiões, suas placas de igreja, faz suas divisões. E muitos chegam a dizer: nós não cooperamos com fulano, nós não cooperamos com ciclano. Divisão, eu sou da tal, eu sou da tal, eu sou da tal. Está Cristo dividido por acaso? Não, é o homem e as religiões, os espíritos enganadores que estão fazendo essa separação. Mas Cristo veio para nos unir, para nos despertar que somos um corpo. Nesse corpo formado de membros, o qual Cristo é a cabeça dele. Como podemos viver por outras coisas, a não ser pela sua palavra, gente? Então ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Aonde você está? Você está na videira ou é vara separada da videira? Que tipo de fruto você está produzindo? Você está produzindo cristianismo, amor? Está produzindo paz? Está produzindo paciência? Está produzindo regozijo na vida das pessoas que se aproximam? Ou apenas está produzindo ódio, raiva, separação, dissensão, problema? Cristo não produziu isto. Semente de Abraão não produz isso. Semente de Abraão é espiritual e também física. Não produz isto, né? Mas nós temos a mente de Cristo e queremos cada vez mais estar sendo instruído por Ele, para termos o crescimento espiritual e saber que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, deixando aqui, não há contradição nas Escrituras. Se as Escrituras têm algo que você não compreende, saiba de uma coisa: Deus tem a resposta através da própria Escritura. E o homem espiritual vai te dar a resposta
correta. Mas o carnal, ele nunca vai te responder. Mas nós fomos abençoados ricamente nesta manhã. E eu rogo, Senhor, as tuas bênçãos também a favor daqueles que hão de ouvir através desse canal, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que os que entrarem nesse canal possam compartilhar, possam, ó Deus, dar o seu joinha, fazer seus comentários, ó Deus, e receber tuas bênçãos sobre suas vidas, Pai. Porque esse canal é canal de bênção para os que ouvirem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.